Você já sentiu um peso na sua vida em achar que a sua vida ela já foi determinada por algo, por alguém? Você já ouviu alguma frase que falou muito forte negativamente no seu coração? Você já chegou ao ponto de achar que os rumos da sua vida já estavam decididos e que você não poderia fazer nada para mudar? Você se sente traumatizado, sente-se traumatizado por algo que alguma pessoa comentou ou falou, e é como se isso que foi falado a você tivesse impregnado a sua vida, tivesse feito você ficar estacionado na sua vida? Você não está sozinho, não. Isso é uma coisa muito comum. É normal nós muitas vezes colocarmos as nossas queixas em relação a alguma coisa da nossa vida, os rumos que a nossa vida tomou, em detrimento de alguma frase, de alguma palavra muito forte de alguém sobre nós. Na verdade, as palavras elas têm poder quando nós delegamos a elas poder. Se nós não delegamos a elas poder e nem delegamos às pessoas que a falaram algum tipo de poder, ela não tem poder sobre nós nenhum. O único poder que alguma palavra tem sobre nós é aquilo que o Senhor diz. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você não está sozinho. É normal, infelizmente é comum, no sentido de estar dentro do nosso ambiente natural da existência, pessoas que nos ofendem, que falam coisas que machucam. Mas você não está sozinho, já é a terceira vez que eu falo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos de 9 e 10, diz a palavra do Senhor assim, preste bem atenção. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Foi Jabes ou Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O texto diz que ele foi o mais ilustre, o mais respeitado dos seus irmãos, mas olha como começa a vida desse homem. A própria mãe, quando ele nasce, ela diz o quê? O nome dele vai ser Jabes. Por quê? O significado desse nome? Porque com dores eu dei à luz. Você consegue imaginar um indivíduo o tempo todo vivendo e as pessoas dizendo a ele, olha aquele que causa dor. Qualquer coisa que ele fizesse errado, tá vendo? É comum. Isso é normal para ele, porque ele começou trazendo dor, inclusive a mãe dele, o próprio nascimento dele já foi uma tragédia. É natural na vida desse homem, dessa criança, trazer dor às pessoas. E ele vai crescendo achando que as pessoas estão certas. É normal ele trazer dor. A mãe dele já começou dizendo, o que começa errado não tem como dar certo, termina errado. Talvez ao longo da sua vida você tenha ouvido essas frases o tempo inteiro. Você nasceu para ser burro, você nasceu para ser feio, você não tem condições de nada, você é pobre, enfim, não é inteligente. E você viveu ou tem vivido achando que aquilo que as pessoas estão dizendo é verdade acerca de você. Igualzinho como aconteceu com Jabes desde que ele nasceu. Jabes, olha a vida desse homem como muda. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes, ele nos dá algumas lições importantíssimas. Preste bem atenção. A primeira, Jabes invocou o Deus de Israel. Meu amigo, minha amiga, entregue sua queixa a quem pode resolver. Vou repetir, entregue sua queixa a quem pode resolver. Porque muitas vezes nós entregamos as nossas queixas às pessoas às quais elas não têm autoridade nenhuma. Esse homem tão sofrido, esse homem que desde a infância é dito a ele que a vida dele é trazer duas pessoas, a começar de sua mãe, ele invocou Deus de Israel. Você tem invocado o seu Deus? Você tem dialogado? Você tem conversado com Deus? Ou você se tornou tão somente um queixume? Invoque o Deus de Israel. Segundo, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras.
Sabe o que isso significa? Esse homem pede a Deus que aquilo que lhe foi delimitado, o que ele deveria ser, o que ele deveria viver, como ele deveria portar-se, o que ele deveria sentir, sabe o que ele pede a Deus? Aumente os meus espaços, alargue as minhas fronteiras, que eu não seja somente aquilo que as pessoas determinam que eu seja, que eu não faça somente aquilo, até mesmo que eu ache que eu devo fazer no sentido de que só é isso que me resta. Não. Ele invocou o Deus de Israel. E sabe o que ele pede? Amplia meus horizontes, alargue as minhas fronteiras. Você tem pedido a Deus para que seus horizontes sejam ampliados? Ou você estacionou? Uma coisa é você sentir-se bem, em paz, refastelado, dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Outra coisa é quando você acha que você não tem condições de fazer mais nada. Mas, na verdade, o seu pensamento acerca de você mesmo não é pelas suas limitações, mas é por aquilo que as pessoas falaram que você deveria ser e você acreditou. Você acreditou que era burro, você acreditou que era ignorante, você acreditou que era feio, você acreditou que você não tinha condições de fazer mais nada, você acreditou nisso. Jabes, sabe o que ele pede? Deus de Israel, alarga as minhas fronteiras. Que eu seja mais, que eu veja mais, que eu conquiste mais. Você tem pedido isso ao seu Deus? Que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Sabe por quê? Porque você pode até ir até Deus, pode até pedir para que as suas fronteiras sejam ampliadas, que você tenha muito mais espaços na vida. E quem vai te dirigir? Quem vai mostrar a você os caminhos aos quais você deve andar? A quem você irá pedir socorro quando você entrar em ambientes desconhecidos? Suas fronteiras foram alargadas. Jabes, ele fala com toda tranquilidade: que seja comigo a tua mão. Pergunta: você pode afirmar com convicção de que a mão do Senhor está com você? Você tem essa plena convicção? É baseado no que você sente? Ou é baseado no que diz o Senhor? Se você tem plena convicção de que a mão de Deus está em você, qual o texto que você fundamenta isso? Quais as atitudes e palavras de Jesus você fundamenta isso? A mão de Deus está com você? Você atingiu seu patamar supremo. Ninguém consegue brecar você. Você pode todas as coisas. Mas a mão de Deus continua com você? Jesus continua sendo sua referência de progresso, de postura, de atitude? Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes sabia que a vida tinha coisas boas e coisas ruins. Óbvio que ele sabia. O nascimento dele já começou sendo algo traumático para ele e para a mãe dele. A vida dele toda parece que é um evento traumático. Ele sabe que existe o mal. Ele sabe que tem coisas que não são possíveis de evitar. O mal está aí para todos. Pessoas nascem, pessoas morrem. O sol nasce para todos nós. Mas o que ele pede em relação ao mal é o óbvio. Que ele seja preservado do mal. E o que ele pede é que a existência não lhe traga sobre ele aflição. Ele é um indivíduo que escolhe, sabe o quê? Ele opta por não viver em angústia, por não viver aflito. Diferente muitas vezes de nós, que fazemos da aflição a nossa identidade. Que fazemos do estado de angústia o nosso estado de espírito. Os quais todas as pessoas que nos conhecem não nos conhecem tão somente pelas nossas virtudes, mas nos conhecem por aquilo que nós falamos. Nos queixamos da vida, nos queixamos de nossos pais, nos queixamos de nossas infâncias, nos queixamos de nossos empregos, de nossos trabalhos, de quanto ganhamos, das pessoas às quais casamos, das pessoas às quais separamos, dos nossos filhos, dos nossos netos. Jabes, sabe o que ele pede a Deus? Me preserve do mal, de modo que a minha vida não seja um estado perpétuo de aflição. Tudo que esse homem pede é que ele tenha as fronteiras alargadas,
que ele não veja em si mesmo os seus limites, mas que antes ele possa progredir, possa prosperar. Ele pede que Deus seja com ele, que Deus o dirija, ele pede que Deus o preserve do mal, e ele pede que em todas as circunstâncias que a aflição não lhe seja um estado de espírito. Sabe o que aconteceu? E Deus lhe concedeu o que ele pediu. O verso 9 você lembra: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, mais respeitado. Ele foi respeitado talvez não pelo dinheiro que conseguiu, a Bíblia não diz pelas terras que conquistou, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele foi uma pessoa, o mais respeitado de todos os irmãos. Você quer respeito? Conquiste seu respeito. Você quer ser respeitado? Tenha austeridade, tenha resignação. Não faça de si o que as pessoas disseram que você deve ser. Se alguém pode dizer o que você deve ser, é o Senhor. Peça para Deus ampliar suas fronteiras. Peça para você ser muito mais do que as pessoas acham que você pode ser. Não se delimite. Seja você um exemplo do que Cristo pode fazer quando nós nos submetemos a Ele. Espero que esse novo formato esteja melhor para compreender a mensagem da palavra do Senhor. Esse conteúdo vai pelo Zap, também vai por áudio, e por gentileza, você não precisa compartilhar o nome do pregador, nada disso. Compartilhe o texto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos de 9 e 10. Compartilhe esta mensagem. Envie para pessoas que você sabe que elas têm muito potencial e muita capacidade, mas eventos traumáticos, palavras malditas, fizeram com que essa pessoa congelasse sua vida. E de repente essa pessoa pode até ser você. Vamos orar? Senhor Jesus, liberta todos aqueles que se sentem aprisionados pelo efeito de palavras. Que assim como Jabes, eles no Senhor tenham suas fronteiras aumentadas, tenham suas vidas prósperas, que a tua mão os conduza e os dirija, que o Senhor os abençoe. É a oração que a ti fazemos. Amém. Que Deus te abençoe, e mais vídeos e mensagens como estas virão por aí. Muito obrigado, compartilhe, abençoe pessoas. Amém? Tchau.